Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. A gente faz aqui o Evangelho no Lar com uma regularidade, tentando fazer o estudo de forma sequenciada dos Evangelhos. Estamos quase finalizando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus e vamos ficar muito felizes de contar com a presença de você aí do outro lado também. Como vocês percebem, estamos com um cenário novo, entre aspas. Eu quis aproveitar que a gente finalmente está tendo luz do dia linda, que hoje está um lindo dia de céu azul aqui na Alemanha. Alguns de vocês já devem ter visto, né, nos vídeos anteriores que eu moro aqui. A gente está iniciando a primavera, que é uma estação que para nós é de uma alegria tremenda, porque a gente sai de um período longo de escuridão, de muito frio, de muita nuvem no céu, de ficar sem ver o sol por tanto tempo. Então, hoje, em homenagem à natureza, à vida, a gente vai fazer de dia. Normalmente a gente faz à noite, a gente vai fazer de dia para render graças, né? Por esse dia, pela natureza, pelas oportunidades que a vida dá pra gente, como essa. Aliás, até por conta disso, hoje eu tô quebrando um pouquinho o protocolo do estilo que a gente leva aqui, né? O nosso estudo do Evangelho, porque eu quero trazer uma das poesias do livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, que é o primeiro livro de Chico Xavier, que é lindíssima, de uma pessoa chamada... meu Deus, calma, calma, eu devia estar mais preparada. José Silvério Horta, que nasceu em Monte Alegre, município de Mariana, em Minas Gerais, em 1859, desencarnou em 1933. Ele foi sacerdote na sua última existência, tendo deixado várias composições poéticas, dentre outras, Caminho do Céu, Vozes do Crente, Ave Maria. É que essa oração que ele deixa aqui no livro Parnaso de Além Túmulo é muito bonita, então gostaria de compartilhar com vocês. Chama-se oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu sublime nome, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito lindo, né? Maravilhoso. Então a gente aproveita esse momento de elevação através dessa leitura para também elevar os nossos pensamentos e sentimentos a esse Pai Celestial, através da figura do nosso Mestre Jesus, a quem nós pedimos a presença em nosso meio nesse momento. Agradecemos pela inspiração, pela proteção, pelos momentos que nós podemos enxergar a sua mensagem em nossa vida e possamos sempre fazer boas escolhas baseados nela. Que a sua presença hoje aqui nos fortaleça, nos inspire e nos guarde. Hoje e sempre, Mestre, muito obrigada e que assim seja.
Bom, então, como disse, né, estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, já finalizando. Hoje nós vamos ler o versículo de número 24, que diz o seguinte: E a sua fama correu por toda a Síria, e trazendo-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. A gente falou no vídeo passado, né, a respeito do poder da cura. A gente que hoje convive, né, bastante com as possibilidades de cura do mundo espiritual, em termos de cirurgias espirituais ou tratamentos alternativos, né, que existem em vários ramos da espiritualidade que hoje em dia aos quais hoje em dia nós temos acesso, e que por muito tempo ficaram velados, né, ficaram realmente às vezes na mão de benzedeiras, né, que a gente, em se tratando de Brasil especificamente, né, porque a gente sabe que no Brasil a cultura das benzedeiras era muito forte antigamente, né, e essas mulheres, elas, ou esses homens, talvez, curandeiros, não sei, eles não deixavam de ser medianeiros também, né, que através da sua capacidade de cura, faziam lá aquilo que lhes era intuído, e através disso eles efetivamente conseguiam tratar e curar determinadas enfermidades, mas de uma forma mais orgânica, sem muito conhecimento de causa, com realmente sentindo a inspiração e agindo conforme essa inspiração, que não tem nada de errado. É que hoje em dia a gente tem acesso a conhecimentos, a entendimentos mais profundos, a gente não só não tem medo, muitos de nós não têm medo do contato com a espiritualidade superior, né? Desse intercâmbio espiritual em termos mediúnicos, como nós buscamos isso, né, de forma ativa, ter esse contato, esclarecer as nossas dúvidas, receber o auxílio da espiritualidade para agir através das nossas mãos, né? Então hoje em dia a gente tem, de uma certa forma, não comparando com os poderes aqui, com a capacidade de Jesus, tá? Mas a gente certamente hoje em dia tem uma gama de possibilidades ainda maior. A gente perdeu um pouco do preconceito que a gente tinha com relação a esses tratamentos, e muitas vezes hoje em dia a própria dor, a própria doença faz com que a pessoa deixe de lado os preconceitos para buscar esses tratamentos alternativos, essas possibilidades que a vida dá, justamente para se ver retomando o equilíbrio orgânico. Isso é fantástico, porque foi a experiência espiritual, não a experiência só da humanidade, mas a nossa como indivíduo aí vindo, né, de encarnação em encarnação, que vai fazendo com que a gente vai perdendo esse preconceito, essa visão errônea que a gente tinha da vida e desses tantos tratamentos. Então, a gente hoje pode ter acesso, né, a possibilidades de curas espirituais que vão muito além, às vezes, de uma cura apenas externa, né, ou seja, de corpo físico, vão no mais profundo, né, em situações de vidas pretéritas, e há uma cura, né, mais profunda de várias encarnações, inclusive. Mas, e aí tinha Jesus naquela época,
E a gente sabe que naquela época não existia medicina como hoje a gente tem medicina, né? Não existia um hospital para a gente ir, não existia um médico. Então, quando a gente se transporta para esse contexto histórico, é muito duro, é muito difícil imaginar a situação que aquelas pessoas viviam. Ainda que a gente imagine que hoje existam doenças que talvez naquela época não existiam, o contrário provavelmente também é verdadeiro, que naquela época existiam doenças que hoje não existam mais, eventualmente. E independente disso, as pessoas não sabiam, não tinham essa consciência, né, que a gente tem hoje. A gente tem equipamentos e formas de se diagnosticar males do corpo físico que não existiam naquela época. Então, era mais, né, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, e aí ficava-se nisso, não tinha, olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem que fazer isso para melhorar ou aquilo. Então era uma coisa também muito mais intuitiva, né, na questão da busca pela melhora. Claro que existiam e sempre houve pessoas que têm acesso a esse conhecimento que está pairando, né, aqui onde nós estamos a todo momento. Basta a gente acessar através das nossas capacidades espirituais, que faziam com que as pessoas vivendo naquela época também tivessem, apesar de não haver livros a respeito, apesar de não haver, né, seminários e cursos a respeito, que tinham conhecimento de ervas e de plantas e de misturas que se podiam fazer para alcançar algum tipo de equilíbrio orgânico. Isso sempre existiu e sempre vai existir, felizmente. A gente cada vez mais vai tomando contato com isso e entendendo as possibilidades que a própria natureza traz para a gente, de cura, de energias que se combinam com as nossas próprias energias, fazendo com que através dessa combinação, então, a gente, com um pensamento ativo também, ajude no processo de reequilíbrio orgânico. Eu tô olhando muito para lá porque tem uma vizinha passando por ali, por isso que eu não tô acostumada com a porta aberta, né? Mas tudo bem. Então, e aí vem Jesus naquela época, né? E as pessoas, e ele começa a fazer essas curas ainda mais intensas, a gente pode falar, corriqueiras, a gente pode falar, porque ele curava todo mundo que aparecia ali para ele, né? A gente falou isso bastante no vídeo passado. Então fazia com que a popularidade dele se espalhasse e chegasse, né, nessa propaganda boca a boca, porque não existia outra coisa naquela época, se espalhasse cada vez mais. Então todas as pessoas que tinham condições que os curandeiros ou os médicos da época não tinham capacidade, ferramentas de curar, eles buscavam a Jesus. E a gente sabe, né? Ele curava paralíticos, né? Pessoas que não andavam. Ele dava visão a cegos de nascença, né? Pessoas que tinham nascido sem conseguir enxergar, né? Ele fazia trabalho de desobsessão profunda, de possessão, sabe? Assim, era uma coisa fora do comum, fora do ordinário, fora das capacidades que as pessoas tinham de imaginar ou de praticar naquela época. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, as pessoas da época fecharam os olhos para ele. Nem todo mundo acreditou. Muitos dos próprios curados, em algum tempo depois, estavam lá pedindo por Barrabás, né, no dia da crucificação. Se deixavam manipular pela mensagem daqueles que estavam contra, né, o messianato do ser crístico que estava aqui entre nós, ou seja, num plano ainda mais elevado e que
As sombras, elas se ligam às sombras, né? Então, o encarnado aqui vibrando na sombra, ainda que tivesse sido curado por Jesus, pela sua misericórdia, vamos colocar dessa forma, se liga à sombra desencarnada e é uma retroalimentação de energias que faz com que a gente, até hoje, né, quando recebe uma benesse, alguma coisa boa, a gente não consegue às vezes enxergar pela nossa vibração mais baixa, que faz com que a gente continue na reclamação, na revolta, na não aceitação, criticando sempre, né? Então, essa imagem de Jesus curando indistintamente é a imagem encarnada da graça, a graça. Eu sempre falo da graça aqui, porque a gente não deve esquecer a graça. A graça é a maior dádiva que a gente tem por sermos quem somos, que é Deus, ele emana, não é que ele emane a luz, o amor, a vida, ele é tudo isso combinado, ele não é que ele emana isso porque ele quer nos salvar, ele quer nos ajudar, ele quer que a gente tenha vida, equilíbrio e tudo mais, é que ele é isso, né? Ele não pode fazer a escolha, não, para esse eu não vou emanar isso, ou para aquele eu não vou emanar isso. Ele está emanando isso para não só toda a humanidade, para todo o universo, todos os planetas, todos os universos, todas as dimensões, indistintamente, continuamente, infinitamente. Então isso não para, não é um processo que ele faz uma escolha de sim ou de não. Deus está fazendo. E essa graça, então, é algo... a graça seria, então, essa luz constante, a luz que pode ser traduzida em saúde, que pode ser traduzida em fartura, que pode ser traduzida em amor, que pode ser traduzida em amparo, em proteção, que pode ser traduzida em nos guiar, né, para caminhos melhores. E essa graça, ela alimenta todo o conjunto, não só a nós encarnados, que não conseguimos ver a graça e aí a gente se revolta e tudo mais, mas toda a escala hierárquica da espiritualidade, que vai desde aqueles que ainda estão lá próximos do Pai, que nem saíram de lá, nunca saíram de lá, até chegando nas outras dimensões mais abaixo. Então, é a graça, essa emanação constante do Pai que alimenta o conjunto e que faz com que todos nós estejamos vivos. Se não fosse isso, a gente não vivia. Se não fosse pela graça, a gente não existia. A graça faz com que nós estejamos vivos, não só vivos encarnados, vivos espiritualmente, e faz com que tudo ao nosso redor exista, né? Então, essa graça, essa figura de Jesus fazendo por todos indistintamente, curando a todas as doenças, a todas as condições das pessoas que chegavam até ele, é uma figura representativa dessa graça do Pai que não vê restrição, que não escolhe a quem ajudar, que não escolhe a quem amparar, que não escolhe se a pessoa é branca ou preta, se a pessoa nasceu no país X ou Y, se a pessoa é bonita ou se ela é feia, se a pessoa nasceu na Terra ou em Marte, ou sei lá em que país, em que planeta, em que sistema solar, em que, sabe? Essa é a imagem que a gente pode tirar desse versículo da graça que chega até nós a todos os instantes. É como se a gente estivesse tomando um banho constante dessa graça, né? Vamos pensar na graça como uma água, de um banho constante de luz, e a gente estivesse aqui reclamando que não está
podendo tomar banho, que tá sujo, que tá nessa visão, né, nesse exemplo. Mas a gente pode extrapolar para qualquer área da nossa vida. A gente acessa a graça no sentido de que a gente está respirando de graça, né? Graças a Deus, pelo menos não tem ainda nenhuma taxa com relação a isso, e que permite que a gente também se alimente através da respiração, através da luz do sol, do contato com a natureza, né? Isso também está alimentando a todos nós, encarnados e desencarnados, mas a gente não sabe reconhecer isso. A gente não sabe reconhecer que se não fosse por esse Pai Celestial e pela sua graça, a gente não existia, a gente não estaria aqui, né? O reconhecimento disso faria com que a gente fosse grato a todo instante, que não saísse da nossa boca nenhuma palavra de maldição ou de não aceitação das situações que a vida nos coloca, porque a gente entenderia que faz parte do processo, que a graça nos ampara, que a graça nos leva e nos encaminha, né? Então, um ponto de reflexão para a gente, né, com relação à graça, e eu acho que essa passagem de Jesus aqui do versículo 24, ela é justamente uma representação que faz com que a gente perceba essa graça através dessa encarnação transcendente que ocorreu entre nós naquela época, desse ser transcendente que esteve entre nós, porque até o fato da gente perceber nisso essa representação da graça só é possível quando a gente compreende o papel do Cristo entre nós, não só o papel do Cristo entre nós, mas esse ser, não que a gente seja capaz de compreender, pelo amor de Deus, não é isso. A gente tem que fazer um esforço de compreensão, né? Para a gente estar cada vez mais próximo da interpretação que vai ajudar a fortalecer os nossos entendimentos e a nossa... vai propiciar uma transformação, vai propiciar um desejo interno, uma vontade de mudança, uma vontade de se aproximar desse ser. E isso só acontece quando a gente vai tomando consciência de quem ele é. E isso só acontece com muito estudo e com muita abertura mental. Porque se a gente vê Jesus simplesmente como um homem encarnado entre nós e que era um pouco melhor do que nós, ficam aí muitas questões que a gente acaba tendo que deixar para o maravilhoso, né? Tem que acabar deixando como milagre mesmo, porque como que alguém como nós faria algo como aquilo? E se a gente coloca Jesus como Deus encarnado, a gente está diminuindo Deus de uma forma muito, muito, muito profunda, e é incompatível com qualquer característica que a gente pode ter de Deus, apesar da gente poder imaginar que Jesus seja, para uma linguagem que a gente possa entender, o melhor médium de Deus que existiu aqui na Terra. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Isso não significa que era o próprio Deus aqui na Terra, né? Então, eu acho que a gente tem aí um meio termo muito rico de coisas que a gente pode aprofundar e sabe, estudar para conseguir usar essas informações ao nosso favor, para o nosso autoconhecimento, para a nossa expansão de consciência, né? Bom, então era isso que eu queria trazer para a gente hoje. Eu espero que vocês possam, junto comigo, fazer essas reflexões
Porque no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente ir expandindo e entendendo e, quem sabe, ir vivendo Jesus. Vamos pedir pelas nossas águas, fazer a nossa oração de encerramento? Mestre amado, de amor e luz, que essa luz que vem da sua mensagem, ela nos atinja, não só em corpo físico, mas em corpos espirituais, e cause em nós o desejo de buscar essa transcendência de entendimento, de buscar essa profundidade cada vez maior do significado da sua mensagem e da sua vida entre nós. Nós aproveitamos esse momento em que nós vamos finalizando aqui o nosso encontro para rogar pela sua misericórdia, porque todos nós precisamos do seu amparo e da sua proteção e do seu auxílio, e a gente coloca as nossas águas à disposição nesse momento para que através dela ela possa ser um conduíte, um meio através do qual nós possamos receber os eflúvios de luz e de amor e de paz e de equilíbrio e de saúde que as fontes da vida maior nos enviam através da graça do Pai. Que ao bebê-la nós possamos receber exatamente aquilo que os nossos corpos estão precisando, aquilo que nós estamos precisando. Nós aproveitamos esse momento de oração para pedir por todos os nossos familiares, por todos aqueles que moram conosco, por aqueles que estão distantes, eventualmente acamados, eventualmente desaparecidos, eventualmente com dificuldades com as drogas, sejam as drogas lícitas ou ilícitas, sejam com desequilíbrios psíquicos ou orgânicos, sejam aqueles que vivem uma vida reta e em consonância com o seu amor. Não importa, que cada um, dentro da sua necessidade, também possa receber o amparo, a proteção, a luz que se faz e que vem para nós através da luz do nosso Mestre Jesus. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, muito obrigada, e que assim seja.